Bom dia, gente. Estava com saudade de mim, bora lá. Voltamos do recesso, né? Então, a última aula que nós tivemos de PowerPoint foi de transição. Então, hoje vamos ter a aula de animação. Transição é o efeito passado, né? Que passa para um efeito que passa de um slide para outro. Quem tiver dúvida sobre transição, tem lá a aulinha, né? No canal, só dá uma lida para relembrar. E hoje a gente vai ver a animação. Já a animação não é colocado o efeito no slide, não. É colocado no objeto que o slide contém. Então, para que vocês entendam melhor, eu vou pedir um slide em branco aqui. Vou apagar esses aqui. E vou colocar um objeto. Eu vou escolher aqui, deixa eu ver. Vou inserir uma seta. Cadê a seta? Formas, aqui em forma. Vou procurar uma setinha. Essa. Pronto, seta aqui. Ela aqui no meio. Então entendam o seguinte também. Vamos lá, vamos para a guia animação. A animação ela é colocada no objeto do slide, não no slide, certo? O efeito que é colocado no slide é a transição. Vou vir aqui no objeto, tenho aqui a animação, aí eu venho vir aqui, ó, caixinha. Dá para não confundir, ó, de transição, certo? Olha a animação, são parecidas, né? Quando eu clicar aqui, ó, em animação, eu vou ter animação de entrada, ênfase, saída, caminho de animação. Animação de entrada é para o objeto, é um efeito que a gente coloca para que o objeto entre no slide. De ênfase para chamar a atenção e de saída para que ele saia do slide. Eu vou pedir para apresentar aqui, ó. Olha o que acontece quando eu clico em apresentação. Já vem o slide junto com o objeto que ele contém, né? Agora, se eu aplico uma animação de entrada no objeto, então eu deixo aqui o objetinho selecionado. Vou vir aqui, vou escolher um efeito de entrada. Vou escolher esse aqui, surgir, certo? Ó, nota que ele surgiu de cima, de baixo para cima. Aí cada efeito desse aqui, na maioria das vezes, ele também tem as configurações do efeito. Então, se eu quisesse que ele surgisse da esquerda para a direita, eu vim aqui, ó, escolher aqui da esquerda para a esquerda, pronto. E, ó, ele saiu daqui para cá. Aí o que acontece? Se eu vim aqui e pedir outro, ó, ele substitui um pelo outro. Eu quero surgir, quero daqui para cá. Só que diferente da transição, que só posso ter uma transição para cada slide, num objeto eu posso dar quantas animações eu quiser. Então, eu tiver aqui, ó, tô animação 1, no objeto selecionado, quero colocar outra. Para que eu adicione mais de uma, ao invés de eu escolher por aqui, ó, vou aqui em adicionar animação. Eu posso escolher uma, a primeira, mas se eu vir aqui escolher outra, ó, ela vai tirar a que eu botei substituir. Quero não, quero acumular. Então, eu vou vir aqui, ó, adicionar. Dessa vez, eu vou escolher um, em vez de entrada, eu tinha escolhido a entrada e pedir surgir, né? Vou lá para ênfase. Eu quero que ele chame a atenção. Então, vou escolher pulsar. Aí, note, ó. Agora eu tenho o quê? Apresentação 1 e 2. Então, se eu botar para apresentar aqui, ó. Note que quando eu coloquei a animação, o objeto, o slide, ele vem, dá o efeito de transição dele, mas ele não traz nada com ele, ó. Ele apareceu, eu tenho que dar Enter ou pressionar o mouse. Então, a seta chega, dá o efeito de entrada. O segundo efeito que é de chamar a atenção, pedir para ela pulsar. E agora eu vou querer o seguinte, eu vou querer colocar um efeito de saída, para que esse objeto também saia do slide. Eu vou também adicionar, com o mesmo objeto selecionado aqui, ó, certo? Vou adicionar e vou pedir uma de saída, ó. E agora eu vou querer que ele saia para baixo, não, vou querer aqui, ó. Sair da direita. B. Agora, 3 animações no objeto. Que é aqui, ó, chegou o transição e o objeto em branco. Pressionei o botão do teclado uma vez. Segunda apresentação. Ó. Então, entenderam? Ó? O primeiro efeito que eu botei foi de entrada, ela chega. O segundo efeito foi de ênfase, chamou a atenção. E o terceiro de saída. Então, agora a gente já sabe que é o efeito de entrada e de saída. Certo? Agora eu gosto de fazer o seguinte. Se eu quisesse dar um caminho para essa seta.
Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou... Sim, gente, ó. Eu gosto muito de trabalhar com o painel de animação aqui de lado. Se você vai aparecendo, tiver assim, como é que eu faço para que o painel de animação apareça? Quando o painel de animação aparece, ó o que acontece. Eu tenho uma animação aqui uma por uma, fica mais fácil de eu trabalhar. Eu posso também ó, até alterar a ordem dessas apresentações desse efeito. Posso pegar o primeiro efeito, transformar ele no terceiro, arrastar, certo? Então, bora ver aqui o seguinte também. Eu quero que a seta, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa de, vou deixar essa de saída aí. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar um efeito, dessa vez de caminho. Querer trajetória. Aí eu vou fazer o seguinte, ó, vou fazer a seta. Tá aí riscando. Então, ok. Ó. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou pegar ele, substituir um pelo outro, né? É o seguinte, melhor. Eu vou criar uma coisinha diferente. Vou vir aqui. Tô muito criativo não, viu, gente? Criatividade hoje. Gumball. Ó. Vem a animação de novo. E esse aqui que é de trajeto, ó, certo? Tem um linha, arco, volta, forma, que tem trajetória. Então, vem aqui. Vou fazer isso, ó. Então aqui eu estou sustentando o mouse e estou riscando o caminho que eu quero que a bolinha faça. Dou dois cliques. Ó, tá vendo? Eu posso é, riscar uma trajetória para essa bola. Então, por isso que é chamado de caminho. Vou apagar de novo. Aí eu vou pressionar ela novamente e vem caminho. Aí, o interessante é que vocês peguem e vá testando um por um, certo? Não, fica bem mais fácil de você compreender. Você pode chegar aqui e puxar também. Aí ela vem agora que você vai apresentar, ó. Então esse é o caminho. Vou agora apagar e vou fazer outro efeito. Vou voltar para a setinha que fica fácil da gente. Vou colocar agora aqueles efeitos novamente para animação. Escolher aqui o seguinte. Entrada. Vou para cá, certo? Agora eu vou escolher o seguinte. Vou escolher um de ênfase, rotação. Aí nota que ela rotacionou o Luquinha, né? Ela chegou assim. Aí eu tenho aqui as configurações. Aí eu posso pedir para ela tirar novamente, sentido horário. Posso pedir para ela dar uma meia volta, ó. Viu? Então eu coloquei. Agora lembra, ó. Vim aqui, escolhi por aqui, né? O que foi que aconteceu? Substituí um pelo outro. Vou dar um Ctrl Z. Ó, volta. Ah, lá de novo. Ó, voltou. Pronto, agora eu vou botar o de rotação. Vou adicionar por aqui. Por aqui. ênfase. Acionar. Ele dá uma meia volta. Eita,
Veja. Aqui eu pedi para ele fazer o quê, ó? Tá aqui. Vou reproduzir aqui. Pronto, toda vez tem que vir para cá, né? A gente pode pedir para ver aqui, ó. Vai. Tá surgindo de cima. Primeiro tá de cima. Vou querer da esquerda. Da esquerda. Vai para baixo. Agora eu vou escolher um terceiro. É o de saída. Agora para... Oh, toda vez eu tô vindo aqui. Aqui. Saída. Vou executar agora. Estaciona. Desce. Certo? Essa é a movimentação. Só para que a gente se lembre. Só que aí, ó, quando eu pedir para apresentar agora, ó, eu ainda estou precisando clicar o mouse. Vez que eu quero que ele execute o movimento. Então, a transição, do mesmo jeito que a transição lá, ela pode ser feita automaticamente, acho que a animação também. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, vou aqui, ó, escolher a apresentação número 1. Eu prefiro ficar selecionando aqui, ó, 1, 2, ó, e a 3, certo? Então, eu vou vir aqui na 1. Eu vou desmarcar aqui, vou escolher com o anterior. Se eu clicar em apresentação agora, você vai ver que ela já surge com a transição. Aí, agora eu vou para a número 2 e vou... Prestem bem atenção, vou aumentar até a timeline aqui para ficar fácil de vocês entenderem. Preste atenção, ó. Isso aqui é a linha do tempo de cada apresentação, certo? Então, com a 2, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou vir aqui e vou botar após a anterior. Se eu botar com a anterior, o que é que vai acontecer? Os dois efeitos são executados automaticamente. Mas quando eu boto após o anterior, aí o que acontece, ó, esse efeito é aplicado, depois esse, depois o outro. Aí eu vou chegar no outro também e vou botar aqui, ó, após o anterior. Aí note que ela já mudou de posição, ó. Se eu vim agora, ó, já não estou precisando mais pressionar o mouse para que o efeito aconteça, está acontecendo automaticamente. Agora eu já sei configurar, iniciar aqui. Agora vamos entender o que é a duração. Eu vou botar no primeiro efeito aqui da seta, tá para executar de novo, e eu quero que vocês prestem atenção no primeiro movimento da seta e a velocidade que esse movimento acontece, certo? Agora, ó, vou fazer o seguinte, eu vou pegar, eu quero que esse primeiro movimento ele demore mais, ele tem uma duração maior, então eu vou vir em duração, ó, tô aumentando. Quanto mais eu aumento, aqui, ó, mais lento esse efeito vai ficar, mais demorado ele vai ficar para terminar. Veja como a seta agora vai entrar bem devagarzinho, tá vendo? Quando ela faz a volta, como ela desce rápido, ó. Tá vendo? Então o que acontece aqui, ó? Eu aumentei o tempo de duração desse efeito. Do mesmo jeito que eu posso aumentar a duração, eu posso diminuir. Veja, o efeito surgir que tem sair daqui, ele tá com 50. Todos os efeitos aqui, ó, estão com tempinho X. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar ele um tempinho bem menor aqui, ó. Primeiro. 25, ó, bem rápido. Olha como ela vai chegar rápido agora, ó. Nem percebe ela chegando, tá vendo? Tá aqui, deixar 2 minutos, segundos, aliás. Duração. Vou botar bastante para que vocês percebam. Entendam mesmo. Só para executar. Bem lento, tá vendo? Essa é a duração do efeito. Agora, se eu quiser
atrasar também, atrasar o surgimento de um, posso vir aqui, ó, duração, vamos entender agora o que é atraso. Eu pedi para que esse objeto aqui ele se atrase na entrada, ou seja, quero que esse aqui demore paradinho. Então, o que é que vai acontecer? Esse efeito aqui vai aparecer lento. Depois ele para e continua parado, estático. Só vai executar o segundo quando essa linha aqui terminar. Eu fiz o quê? Eu vim aqui no segundo efeito, pedi que ele tivesse um atraso. Tá vendo? Aqui, ó. Aqui, ó, atraso zero também. Só que esse aqui eu pedi, ó, a distância que a timeline para outra. Agora vamos lá. Vou executar. Ver a seta, ela vai aparecer. Depois que o efeito terminar, ela vai continuar paradinha ali, porque o segundo efeito tem um atraso, tá vendo? Depois desse atraso é que o segundo efeito ele vem. Então, entenderam agora? Então aqui eu tenho, ó, duração, atraso. Eu já sei para que funciona isso aqui. Ah, mas se eu quisesse que a seta demorasse para aparecer também. Beleza, você vem aqui e aumenta o atraso. Aí quando você der um clique, não vai aparecer nada. A seta vai ficar lá, depois de um tempinho é que ele vem aparecer. Eu espero que tenha entendido esse iniciar, que tem as opções, ó. Ao clicar o mouse, que a apresentação só aparece quando o mouse é clicado. Com o anterior, então ele é executado junto com o que está primeiro que ele. São executados o de cima e o de baixo junto. No caso aqui, não tem nenhum, né? Então não aconteceu nada. Após o anterior, que é o que a gente está usando, um e depois o outro. Certo? Então executa um, depois desse um, executado, executa dois, depois do dois, do três e assim sucessivamente. Agora é o seguinte, vê, eu também posso colocar som nesses efeitos. Posso vir aqui, ó, e escolher, vou pegar um som nada a ver. Então, como é que eu faço para colocar som? Não tem opção, né? Ó. Vai chegar no efeito, vai dar dois cliques, ó. Aí tem uma caixa de configuração de efeitos, intervalo, animação de texto, se caso fosse um texto, mas não é. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou vir em som aqui, vou botar um som de laser. Tá ok, ó. Tá vendo? O somzinho que apareceu, eu vou repetir de novo. Viu? Agora eu faço o seguinte, para ficar mais fácil. Para que vocês entendam o seguinte, cada efeito escolhido aqui, cada tipo de objeto vai ter uma configuraçãozinha aqui diferente. Então, eles são bem intuitivos. Então, você dá uma lida. Depois a gente vai falar mais. Tem um tempinho eu falo mais sobre isso. Só que aí vocês têm que ter consciência seguinte. A caixa de configuração, alguns itens vão ficar ativos, outros não. Umas caixas vão aparecer mais opções, outras menos. Vou fazer o seguinte aqui. Vou apagar a seta. Vou inserir um texto para a gente trabalhar com esse som. Tá meu nome. Vou aqui aumentar. Vou escolher um efeito de animação aqui e aparecer, certo? No caso aqui está aparecendo, ó. Vou botar para aqui. Aparece tudo de uma vez, né? Aí eu vou fazer o quê? Eu vou pedir para colocar aqui algumas configurações. Ó. Como é que eu faço? Fixo. Efeito. Eu tenho aqui som. Tenho aqui após a animação, ele pode esmaecer, ocultar a animação. Após a animação ele fica oculto. Né? Mas eu vou vir para cá, ó, animar texto. Tudo de uma vez. Ó. Se fosse um texto grande, mais de uma palavra, né? Se fosse um texto mesmo, eu poderia
também a opção de aparecer palavra por palavra. Mas como é uma palavra só, eu vou querer letra por letra. Vou dar OK, ó. Tá vendo? Aparecendo letrinha por letrinha. Só que aí eu também posso fazer o seguinte, ó. Vou dar 2 cliques aqui. Eu tenho a opção de colocar som. E aqui eu tenho certeza que deve ter ainda aquele sonzinho de máquina de escrever. Eu acho que, ó, máquina de escrever. Vou dar OK agora, ó. Só que tá bem lento, né? Também posso aumentar a velocidade desse efeito. Vem aqui, ó. Letra por letra, tá em 0,5. Eu vou fazer o seguinte, vou botar 2. Tá vendo? Então, o PowerPoint é uma ferramenta bem interessante. Espero que vocês tenham entendido, certo? Na próxima aula a gente vai ver aqui a apresentação de slide, a gente viu a animação, transição, já vimos a transição, vimos agora a animação. E na próxima aula a gente vai ver essa aqui, a apresentação do slide, onde eu posso fazer outras configurações, certo? O conselho que eu dou para que vocês entendam legal é que vocês bote transição por transição, explore as configurações dele, que são configurações visuais, dependendo de cada efeito, vai alterar, certo? Algumas opções ficam, ó, no caso aqui, ó, são inativa, mas em algumas essa opção vai estar ativa, outras caixas vão ser menores, outras vai ter mais ou menos opções, ou seja, isso acaba você sair explorando, certo? Então qualquer dúvida entre em contato comigo e até a próxima aula.